Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. 11 municípios maranhenses já decretaram estado de calamidade pública. Na capital, vereadores e secretário de saúde discutem medidas de combate à pandemia. 10 novas ambulâncias devem reforçar o transporte de pacientes diagnosticados com a Covid-19. Com o aumento de casos da doença na região tocantina, prefeituras ampliam medidas de isolamento social e ainda profissionais da saúde inscritos no movimento Acolhendo Heróis iniciam hospedagem em hotel. O Jornal da Difusora já está no ar. Vereadores de São Luís participaram hoje de uma sessão virtual para debater a situação da pandemia de Covid-19 aqui na capital. Eles também ouviram explicações do secretário de Saúde do município. Dos 31 parlamentares que compõem a casa, pelo menos 17 participaram da sessão remota. Entre as medidas informadas pelo secretário municipal de saúde, Lula Filho, estão as obras que estão sendo realizadas em unidades de saúde de São Luís, como no Hospital da Criança. Eu tenho acompanhado a obra pessoalmente. No sábado estive lá, a obra finalizada. Já estamos montando a equipe, montando móveis, para que a gente abra na segunda-feira agora, na próxima segunda, uma ala para atender crianças com síndrome gripais. Pode ser Covid, pode ser influenza ou qualquer outra doença respiratória ou da gripe. Então essa ala vai ficar uma ala isolada do Hospital da Criança, com a equipe isolada, com todo o atendimento isolado, para que a gente evite o risco de contaminação dentro do Hospital da Criança, que continua atendendo crianças de todo o estado em vários outros agravos. Lula Filho também confirmou um convênio com o governo do estado na ordem de 6 milhões de reais para o Hospital São José, onde vai funcionar mais de 50 leitos para atendimento exclusivo de pacientes com a Covid-19. Lá tem 35 leitos prontos e mais 3 de estabilização, fazendo 38 dos 50. Esse convênio, nós vamos passar o recurso para o estado e o estado vai gerir a Clínica São José, mas serão leitos do município e do estado. Sobre a falta de EPIs, o secretário apresentou números relacionados ao repasse de materiais aos profissionais de saúde. O secretário também citou uma nota técnica recente da Anvisa para explicar o planejamento de distribuição de equipamentos às unidades de saúde. Na nota técnica da Anvisa, diz que recepção, serviço de cadastro, segurança, ou qualquer outra atividade que envolva contato a menos de 1 metro, em não menos de 1 metro com o paciente, ou seja, se eu ficar mais de 1 metro do paciente, a máscara indicada é máscara de tecido. Está aqui na nota técnica da Anvisa. Se eu desse máscara de tecido para a nossa equipe, eles estariam batendo na gente, dizendo que a gente está dando um EPI que não é recomendado. Está aqui a nota técnica da Anvisa 04/2020. Máscara de tecido. O que as pessoas têm pedido? Máscara N95 ou PFF2. Quando é que a Anvisa diz que é para dar essas máscaras? Quando o paciente de COVID, durante a realização de procedimentos que gerem aerossóis, ou seja, na hora da intubação, na hora da extubação, esse profissional tem que ter a N95. Os demais, não. Ainda nesta semana, também na Assembleia Legislativa, deputados votaram ações voltadas para o combate à pandemia do novo coronavírus aqui no estado do Maranhão. Entre os projetos votados que dispõem sobre a suspensão do desconto salarial das parcelas de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras, consignados em folha de pagamento de aposentados, servidores públicos e empregados da iniciativa privada. Essa troca de informações, esse diálogo entre representantes dos poderes acaba sendo fundamental, inclusive, para a tomada de decisões. Olha, na Assembleia Legislativa foi aprovado também o reconhecimento de estado de calamidade pública em 7 municípios maranhenses. Os pedidos foram feitos por prefeitos, entre eles o da cidade de Caxias. A medida é prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal e dispensa o cumprimento de metas fiscais e suspende prazos e restrições
quanto ao limite de despesas com pessoal. É muito importante para o município em dois aspectos. Para o poder público municipal, porque passa a gozar dessas prerrogativas de receber recursos federais, da licitação ficar mais flexibilizada, ficar mais fácil. Alguns itens não são necessários fazer a licitação. Entretanto, o gestor terá de observar a devida aplicação dos recursos. Porém, não lhe foge a responsabilidade ainda mais de poder utilizar o recurso de maneira devida para as pessoas que mais precisam. O deputado Adelmo chama a atenção para os números da pandemia em Caxias e cobra ações concretas de enfrentamento ao coronavírus. Havia informações de 1.500 testes que foram comprados, mais 400 e poucos doados pelo governo federal através do governo do estado, e a gente ainda não viu a utilização desses testes para mostrar a efetiva ação do poder público municipal. É importante que a gente diminua a mídia e passe a ter ações concretas. O estado de calamidade também favorece aos empresários, que terão acesso a linhas de crédito e renegociações de dívidas. Além de Caxias, outros 6 municípios maranhenses também tiveram decretado estado de calamidade pública: Balsas, Santa Helena, Presidente Dutra, Formosa de Serra Negra, Tutóia e Mirinzal. Os decretos aprovados na Assembleia Legislativa do Maranhão, em sessão remota realizada na última segunda-feira, dia 11 de maio, foram solicitados pelos prefeitos das respectivas cidades por conta do agravamento da pandemia da Covid-19. Pois é, a situação continua se agravando, infelizmente, a doença se espalhando pelo interior do estado. Ainda hoje a gente volta a falar sobre isso, porque já chega a quase 170 o número de municípios maranhenses com casos confirmados de Covid-19, de acordo com o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde. Subiu para 1.078 o número de pessoas internadas em hospitais, entre as redes pública e particular. Outras 5.713 seguem tratamento em casa. 1.877 pessoas já estão recuperadas e, infelizmente, o número de mortes chega a 444. 4.680 pessoas ainda aguardam resultado e 8.956 casos foram descartados. Daqui a pouco, municípios da região tocantina ampliam medidas de isolamento social e ainda novas ambulâncias devem funcionar como UTIs móveis para pacientes com Covid-19. Estamos de volta e novas ambulâncias foram entregues hoje para reforçar o atendimento em 10 municípios do estado. Os veículos vão funcionar como UTIs móveis para transportar pacientes graves com a Covid-19. As ambulâncias vão beneficiar a capital São Luís e mais 9 municípios do Maranhão. A aquisição dos veículos, que foram equipados como UTIs móveis, aconteceu em parceria com a empresa Vale. Deve reforçar o transporte de pacientes entre as unidades de saúde. As ambulâncias são fundamentais para a gente fazer o transporte seguro dos nossos pacientes. Elas são um suporte avançado, isso quer dizer que elas são UTI móvel, é como se a gente tivesse uma UTI dentro de um carro. E, portanto, ela tem condição de fazer aquele transporte dos pacientes mais graves. Então, a gente está ganhando, na verdade, 10 leitos de UTI no estado nesse momento. Então, elas são fundamentais para o combate à doença. Além de São Luís, os municípios de Santa Inês, Santa Luzia, Raposa, Passo do Lumiar, Cururupu, Barra do Corda, Imperatriz e Açailândia receberam cada uma ambulância. A região do litoral do Maranhão, ela precisa desse suporte para que os pacientes possam ser transportados com maior segurança, removidos das cidades em que são atendidas pela Santa Casa de Misericórdia de Cururupu para o Hospital Macro-Regional Dr. Jackson Lago, na cidade de Pinheiro. Então é um sonho antigo, a gente agradece a Vale, a Secretaria Estadual de Saúde, ao governador Flávio Dino pela oportunidade de dar uma segurança maior no transporte dos pacientes das unidades de referência para o Macro-Regional Jackson Lago. A Vale, em parceria com o governo, está apoiando nesse momento com 10 UTIs móveis, que vão ser fundamental para o deslocamento dos pacientes mais graves, mais complexos, para os hospitais de referências e também incluindo os hospitais de campanhas que serão entregues.
De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, o lockdown já trouxe impactos positivos esta semana, mas a preocupação passou a ser agora o interior do estado. O número de casos contabilizados fora da Grande Ilha já chega a quase 4.000 e a tendência é que esse número continue a crescer nas próximas semanas, já que a doença tem avançado para o interior do estado. O governo já disponibilizou pelo menos 200.000 testes para os 217 municípios. A gente acredita que deve conter a curva aqui em São Luís nas próximas semanas, mas se preocupa porque a doença começa a avançar muito fortemente no interior do estado. Já no boletim de ontem, a gente teve pouco mais de 500 casos, desses pouco mais de 100 na Grande Ilha e mais de 400 casos no interior. Então a nossa preocupação, a partir dessa semana, já passa a ser aumentar a rede de saúde e aumentar a estrutura para combate à doença no interior do estado. Pois é, como você acabou de ver, há uma preocupação das autoridades com o avanço da Covid-19 no interior do estado. Municípios da região Tocantina, por exemplo, vêm apresentando um aumento do número de casos. Prefeituras estão ampliando medidas de isolamento social. Em João Lisboa, município localizado a 12 quilômetros de Imperatriz, já são 17 casos confirmados da Covid-19. A maior parte de moradores do centro da cidade, totalizando 9. Além desses, há um caso suspeito, 48 pessoas que estão sendo monitoradas em casa, uma recuperada e uma morte pelo coronavírus. Em Governador Edson Lobão, outro município vizinho, são 19 confirmados no total, 12 em isolamento familiar, uma pessoa internada, 5 recuperações e uma morte. De acordo com o último boletim, 220 pessoas estão em monitoramento e 136 com sintomas de gripe. Já em Davinópolis, distante 14 quilômetros de Imperatriz, o número de casos confirmados é menor, porém o de óbitos é maior. Já são 2 mortes e 9 pessoas com a Covid-19. Aqui em Davinópolis, devido ao aumento de casos confirmados, a Prefeitura divulgou mais um decreto estendendo até o dia 20 de maio o fechamento de serviços não essenciais. E a data pode ser prorrogada. Nas ruas, percebe-se que o uso da máscara está sendo respeitada por boa parte da população. O problema é que os moradores não estão cumprindo o decreto municipal que estabelece o funcionamento apenas de serviços essenciais. A Lourdes vende roupas e não fechou a pequena loja. Segundo ela, tem tomado as medidas protetivas. Eu sou comerciante, mas eu fico ali quando tem 2, 3 pessoas, já sal, faço o possível para ficar uma só ou 2 no máximo. E também fica aqui um tempo só até 3 horas, depois vou para casa. Dia a gente vem, dia não vem. No centro da cidade há bastante movimentação de pessoas, mesmo os moradores falando que o fluxo diminuiu. Nesse supermercado ninguém entra ou sai sem passar álcool nas mãos. Um funcionário foi designado apenas para isso. E assim, a cidade vai tentando se proteger. A gente só vem aqui quando é necessário, como por exemplo comprar o que comer, né? E comprou e voltou para casa. E tem que ser assim, para que a situação não se agrave ainda mais, a população no interior do estado também tem que seguir o que determinam as autoridades de saúde e a principal das recomendações continua sendo o isolamento social. O Jornal da Difusora faz um rápido intervalo e daqui a pouco profissionais inscritos no movimento Acolhendo Heróis iniciam hospedagem em hotel. De volta com o Jornal da Difusora e já está em fase final o processo de contratação de bombeiros civis para atuar no controle de espaços públicos aqui na capital. O cadastro dos profissionais encerrou hoje. Ao todo, 150 bombeiros civis serão contratados para trabalhar em feiras e mercados de São Luís. O trabalho será semelhante ao já desempenhado nas agências bancárias, que surtiu um efeito super positivo. Depois que bombeiros civis começaram a atuar na organização das filas, as aglomerações nas portas das agências diminuíram consideravelmente e as pessoas começaram a manter o distanciamento social, recomendações repassadas pelas autoridades sanitárias, a serem seguidas para evitar a disseminação do novo coronavírus. O efetivo selecionado, ele vai atuar na fiscalização, organização e acompanhamento das feiras em torno para evitar aglomeração e para que haja realmente um respeito
ao distanciamento social e tudo aquilo que envolve a determinação do lockdown. A contratação já está na fase final. Desde o início da semana, os bombeiros civis estão sendo cadastrados na sede da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento, responsável pela administração das feiras e mercados em São Luís. O processo de cadastramento encerra nesta quarta-feira. O trabalho dos bombeiros civis nas feiras e mercados aqui da capital maranhense já começa nesta semana, a partir de quinta-feira. A primeira feira a ser monitorada pelos bombeiros civis será a que fica localizada na Praia Grande, no centro da cidade. Nós estamos colocando faixas de contenção para que evite a aglomeração e para que as pessoas não se projetem sobre os alimentos e sobre os permissionários, e também acompanhando a utilização de máscaras. E também se as pessoas elas estão vindo em grupo. Se estiverem em grupo, vão ser desaconselhadas a vir. Se estiverem sem máscara, não vão poder permanecer. E tudo isso realmente é para trazer segurança para que as pessoas possam consumir nas feiras e para que elas possam transitar e evitar a contaminação. Pois é, gente, atuar na linha de frente no combate à Covid-19 não é tarefa fácil e também exige sacrifícios por parte dos profissionais de saúde. Muitos estão fora de casa para preservar as famílias. Um projeto lançado pelo deputado Otelino Neto e também Neto Evangelista reuniu hotéis e pousadas da capital para acolher esses trabalhadores. Veja na reportagem de Nice Ribeiro. Agora para ver a família é só assim, por videochamada. Oi, João. Oi, João. Oi. A Daniela mora com a mãe, a irmã e o filho de apenas 11 anos e há uma semana está longe deles. Estava me sentindo rejeitada porque minha mãe tinha que sair de casa com meu filho para eu poder entrar, entendeu? E aí veio esse programa que melhorou muito a nossa vida. E a gente chegar do plantão e saber que não vai estar contaminando pessoas da família, né? Que a gente vai estar isolada, só a gente, já é um alívio. Enfermeira e linha de frente no atendimento da Covid-19, Samara também está distante da mãe e dos irmãos. E no primeiro emprego dela na saúde, não bastasse a rotina do hospital, a saudade de casa também maltrata. Meu irmão caçula providenciou um grupo entre nós 4 para que a gente pudesse ficar o tempo todo trocando mensagens para poder matar a saudade. Então, é difícil, né? Eu que aferi a pressão da minha mãe e tudo, né? A gente ficou meio que nervoso com a situação, mas graças a Deus ela está sendo bem assistida lá. As duas estão hospedadas neste hotel para proteger a família. Aqui elas têm todo o suporte, inclusive de higiene, já que não dá para ficar longe do perigo. Elas estão inscritas no projeto Acolhendo Heróis, que reuniu em 8 hotéis e 5 pousadas vários profissionais da saúde que têm atuado no estado. A princípio devem passar 30 dias. Nós não deixamos de atender clientes passantes. Então nós não estamos atendendo apenas profissionais da saúde. Então, como é que a gente se organizou? Nós temos andares exclusivos onde fica profissionais da saúde, não ficam hóspedes comuns. Quando o cliente ele faz o check-in, a gente já pergunta se ele está se hospedando com alguns sintomas e ele, quando sinaliza isso, ele é posicionado em um outro andar e a gente passa, então, a ter as nossas condutas de segurança e de higienização. No relatório encaminhado pela Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão, até o momento quase 700 profissionais da linha de frente já haviam sido contaminados. 643 se recuperaram e 12 morreram no combate à Covid. Nossos parabéns aos envolvidos no projeto e também o nosso agradecimento aos profissionais da área da saúde, sempre. As reportagens dessa edição você pode conferir no portal MA10 e para acessar, você sabe, é só acionar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na sua tela. Muito obrigado pela sua audiência e a gente encerra o Jornal da Difusora com imagens da missa virtual em homenagem ao dia de Nossa Senhora de Fátima. Uma ótima noite para você, a gente se encontra amanhã. Até lá. Já o mundo inteiro te venera e considera o amparo teu. Neste recanto tranquilo e santo, abre o teu manto sobre o Brasil, nele pairando, vai derramando